Fala pessoal, este é o podcast da Catedral, eu sou o Juan Nossi, Augusto César, risadinha, e hoje nós vamos falar sobre profissões do futuro. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a característica do profissional do futuro. Antigamente, quando a gente ia contratar e a pessoa tinha que entregar um currículo, o que a gente observava? A gente observava em primeiro lugar, nunca contratei ninguém. Eu também não. Capacidade. O cara tinha que fazer bem o que ele estava dizendo que ele sabia fazer. Então, era inglês, era não sei o que e tal. É a primeira coisa. Hoje, o cenário do mercado mudou. E é interessante porque não só no cenário religioso, mas principalmente no cenário global, assim, mercadológico, não são mais essas as características mais observadas, né? Na opinião de vocês, o que se observa mais hoje, assim, de competência, de habilidade, quando você vai inserir alguém no mercado de trabalho, quando você vai inserir alguém no grupo? Pensando no futuro, qual hoje já é uma grande marca pessoal desses profissionais? Eu olho para trabalho com nova geração e o que eu tenho observado são adolescentes, que ainda é adolescente, né, 17, 18 anos, muitas vezes ganhando mais do que pessoas de 40, 50, mas não só pela capacidade, mas pela flexibilidade e por eles terem pegado algo para ser específico. Então, por exemplo, antigamente, como você fosse contratar alguém, era alguém que era bom no pacote Office, era alguém que era bom para atender telefone, alguém tinha que ter várias características. Hoje o cara, ele é bom de editar vídeo, ele dá a vida ele editando vídeo, ele ganha muito bem. O cara, ele gosta de mexer com tecnologia, cria drone, cria aparelhos e ele se dá muito bem. Então eu vejo que pro futuro tem essa maior liberdade. Eu não saio da faculdade desesperado, eu não saio do ensino médio desesperado para entrar numa faculdade, mas eu tenho uma flexibilidade. O que eu gosto? O que eu amo? Onde que eu posso dar minha vida? Eu vejo que a galera tá virando um pouco a chavinha nisso. Eu não preciso agora ter um título, ter uma graduação, mas agora eu posso buscar algo que me faz bem. Não só algo que me faz bem, mas algo que eu faço bem, que eu gosto de fazer. Essa é uma característica interessante, porque a evolução que eu vi, eu creio que é uma evolução, porque é algo bacana, é que hoje não se contrata mais a capacidade, se contrata a pessoa. Isso. Também ter esse olhar. Então, por isso que tem tantos jovens se dando bem nas áreas que eles gostam, porque ele foi contratado no todo. Já tive algumas experiências de trabalhar perto de algumas startups, por exemplo. Tem ali 3 caras tomando conta de uma empresa, tentando fazer aquilo virar uma grande empresa, e você vê que eles estão comprometidos com o negócio como um todo. Não que eles estão ali, workaholic, vai morrer, infartar ali de tanto trabalhar, não isso. Mas no sentido de toda a sua paixão, toda a sua energia ali durante o tempo que determina para trabalhar, está envolvido com aquilo que ele faz. Então eu lembro uma vez acho que vocês já ouviram falar do Melios, né? Que é um cashback, né? É interessante o Israel, que é um dos donos lá, falando sobre a cultura da empresa. Hoje eles valorizam tanto a cultura da empresa que os... Vamos inflacionar a bolsa agora? Vai. Cash 3. Compre Cash 3. É a deles? Eu acho que é Cash 3 da Melians. Eu não sei. Peraí, deixa eu entrar aqui. Verifica aí. Pesquisa aí. Né? Mas olha, pode observar o dia que esse episódio saiu no ar e o nível de influência nosso, porque Cash 3 vai abalar. Se estourar, porque foi a gente. Eu já vou comprar aqui Já compra agora que o preço tá barato. Mas Brincadeira, isso aqui não é uma indicação de Tá compra. Ixi, é mesmo, vamos Mas, falar. olha, Cash Isso 3... não é uma indicação de compra, é um programa humorístico, é zoeira, a gente tá brincando. Só pra conferência aqui, ó. É sim da Melios e tá valendo hoje R$28,83. Então, pera aqui, só uma pausa, assiste rapidão. Andy. Mas o interessante é que o Israel, ele tá, Vou comprar acho que é aqui. Israel mesmo o nome dele, talvez eu tô falando o nome errado. Quem tá assistindo no YouTube, comenta aí qual que é o nome certo dele. Ele falando sobre a cultura da empresa. Eles valorizam tanto a cultura da empresa que eles chamam alguns funcionários para serem sócios. Então eles começam a perceber se o cara ali, às vezes ele desempenha uma função não tão estratégica dentro da empresa, mas ele entendeu a cultura da empresa. Ele faz parte do RH na hora de captar a galera, passa por ele as entrevistas. Você querendo E me ele dizer alguma entra- coisa? Não, que eu achei legal mesmo. Legal mesmo. Eu entendo a Eu cultura vejo daqui. vários... Isso é muito bom, mas guarda pra você.
Pegou a referência? Mas olha só, é isso que ele tá chamando. É interessante mesmo. A Mas é gente vê uma interessante. mudança de mercado nesse Sim. sentido, que é você trazer o funcionário para um nível de engajamento Exatamente. com a missão, né? Ele não tá ali para cumprir hora, ele tá ali porque ele acredita naquilo, né? Sim. Olha que legal, então. A gente viu que a nova geração tá crescendo já com uma nova mentalidade. Uhum. E a galera antiga acho que já se tocou disso, então agora não tá contratando a capacidade, mas sim a pessoa. Contrata Então eu acho que virou a chave de ambos, do empregador. Tá e do virando, não empregado. virou ainda. acho que ainda porque Quem fase. já virou tá É. se dando bem. é uma porque porcentagem pequena. O cara, ainda. a Maressa, minha esposa, trabalha numa empresa que o cara fez isso também. Ele pegou e deu pequena porcentagem de sociedade pros funcionários, 10%, 15%. A chave na cabeça desses funcionários virou. Uhum. Não sou mais funcionário, agora eu sou dono. E ele começou a dar raça e a empresa, cara, bombou. Cresceu Então é junto. interessante isso, porque acho que as profissões do futuro é mais, talvez, um ambiente de trabalho de família, de equipe, de meu. Não é meu e eu vou crescer, é nosso, vamos junto. É. Então, vamos sistematizar isso daqui, né? Há muitos anos atrás, eu aprendi com o pastor Bill Hybels, da Willow Creek, em Chicago, se eu não me engano, é onde ele sistematizou tudo isso em 5 Cs de uma contratação. 5 eu achei um número grande para a gente observar na hora de contratar e tentei resumir isso em 3 Cs. Então, eu reduzi isso para 3 Cs e tenho praticado isso. Então, todos vocês é consequência desses 3 Cs, né? O primeiro C que eu observei é o caráter. Eu acho que esse é inegociável. Por quê? O cara, ó, quem tá no podcast, o Renan tá piscando pra mim. Tipo assim, eu sou o cara. Ele tá perdendo o primeiro C, o mais importante. Primeiro. O primeiro C é caráter, né? Por quê? Por que ele tá nesse nível de importância como o primeiro? Porque caráter você não dá, você não ensina. Ou o cara tem ou não tem. Então é uma coisa assim mais difícil, é intrínseco, né? Então a primeira coisa que eu observo é caráter. Por isso que uma entrevista de emprego, principalmente hoje, não pode ser feita mais em 1 hora. Não, ela tem que ser cultivada num relacionamento para que você possa observar justamente isso, né? Conhecer. A segunda coisa que eu observo é combinação. Esse é o segundo C. Ou seja, tem liga para trabalhar junto? Tem amizade? Porque se não tiver, não adianta ter caráter, porque o negócio não vai fluir, vai ser truncado. Então tem que ter combinação. E a terceira coisa é competência. E a competência em último lugar, por quê? Porque competência você ensina, competência você dá, você tem como capacitar as pessoas. Então, alguns anos atrás, eu estava querendo contratar uma pessoa e eu viajei para onde essa pessoa morava, e depois eu trouxe a pessoa para cá, e depois a gente se relacionou. E por que tudo isso? Nível de observação. Observação. E todos vocês, né? Tirando o Renan, que eu já observo desde que nasceu, o nível de observação Não teve escolha. é muito maior. Todos os outros, primeiro a gente caminhou um pouco. Eu lembro do Augusto, que ele chegou e todo animado, né? Já vou fazer parte. E a primeira coisa que eu falei, vou fazer parte Da igreja. Da igreja, Tá, E a primeira coisa que eu Jogou falei semente. pro Augusto foi, mano, que você lembra? Calma, vai vindo aí. Vai vindo. Calma. Calma. E nesse vai vindo, o nível de observação foi altíssimo, né? Observando, relacionando, trabalhando junto. E aí, quando eu percebi que o Augusto, por exemplo, no caso aqui, né, tinha caráter, deu combinação e tinha competência, eu falei assim, vamos dar um passo a mais nisso. Hoje o Augusto está trabalhando numa área até diferente de quando ele entrou. Por quê? Porque, de fato, a competência é por último. E é o que ele falou. Hoje você nem contrata mais por causa de uma habilidade específica, né? Exatamente. É muito pela pessoa. Então, até no Suits eu vi um diálogo que fez muito sentido para mim, aonde o Harvey vai justificar por que ele vai entrar, então, para trabalhar com a Jéssica, que ele fala assim, não, lá eu teria uma promoção. Mas a questão não é se eu vou ter a promoção ou não. A questão é com quem eu quero trabalhar. Juan quem chorou eu assistindo quero- esse episódio. É com quem eu quero passar a minha vida. E por causa disso, ele justificou a entrada naquele escritório. Então, eu reflito muito sobre isso, que no futuro, já é verdade hoje, mas no futuro, não vai ter mais tanto a ver com título, não vai ter mais tanto a ver com cargo, não vai ter a ver com função, não vai ter a ver com dinheiro, mas vai ter muito a ver com como a gente está trabalhando, com quem a gente está trabalhando. E isso aí é interessantíssimo, porque aqui a gente está falando um pouco da ótica de quem contrata, de quem chama. Mas agora vamos falar da ótica de quem vai ser contratado.
O cara agora não tem que fazer uma faculdade, ele tem que se tornar uma pessoa melhor. Entende? Ele tem que saber se relacionar melhor com as pessoas, ter a inteligência emocional. Onde já se viu falar de inteligência emocional na sua época, 20 anos atrás? Fala aí. Isso é de 2, 3 anos pra cá. Chamou de velho. Mas Augusto é da minha idade. Tá envelhecendo mais rápido que eu. Tô mais desgastado. Ele até tá usando veneno de serpente na... Como é que é isso aí? Aquele creme que você usa nas rugas, como é que chama? Eu não uso cremes. Por isso que tá assim. Alô, Sara. Alô, Sara. Por isso que eu tô desgastado. Eu peguei mais sol. Lá, vamos voltar. Eu sou do norte. Lá no norte tem mais sol. Mas é isso aí. Se fala hoje de inteligência emocional, se fala de habilidade relacional, de coisas que não se falava antigamente. Flexibilidade. Flexibilidade. Saber lidar com pressão. Exatamente. Tudo isso, né? E aí é legal a gente pensar nisso, porque quanto pessoas, na posição de uma pessoa que vai ser contratada, que está se preparando para o mercado de trabalho, não adianta você pensar hoje só na sua faculdade. É pouco. É muito pouco. E às vezes não é nada. Às vezes não é nada. Com certeza, porque olha, quando eu fui fazer faculdade, só tinha aquele meio de se adquirir conhecimento e era um valor altíssimo. Hoje você consegue aprender tudo na vida no YouTube, no Google de graça, né? Você consegue até às vezes aprender mais de direito do que alguém que está na faculdade estudando na internet de graça. Então, o conhecimento técnico hoje, ele diminuiu a sua importância porque é fácil de você ter, você tem fácil acesso e o fator comportamental, o fator pessoa, caráter, habilidade emocional, isso subiu muito, né? Então, vai, Renan. Legal. Primeiro, pontuar 2 coisas. Sobre esse novo método, né, de contratação, é interessante que a gente já viu muita igreja e muita empresa afundar, separar, dar ruim por causa de contratação errada. Então, por exemplo, uma empresa queria contratar um CEO, em vez de desenvolver alguém ali de dentro até chegar nesse cargo, pegava alguém de fora, o cara chegava, não tinha nada a ver com a empresa, destruía a empresa. Igrejas, contratavam um pastor, o ministério não dava certo com o outro, acabava se separando a igreja. Então eu acho que isso é sim algo para o futuro, porque é algo inteligente, é algo que vem de dentro para fora. E sobre a faculdade, é interessante porque a nova geração já percebeu isso e não tem mais essa gana, essa sede. Claro que tem as áreas, né, medicina, saúde, as pessoas já sabem que tem um dom, então elas querem ir para essa área. Mas nem todo mundo tem mais essa sede, essa gana de, cara, eu tenho que entrar na faculdade, desesperado. E eu conheço pessoas da minha época que fizeram 3, 4 faculdades porque tinha uma pressão e uma pressa tão grande que erraram de curso várias vezes. Hoje, eu conheço adolescentes que nem entraram na faculdade ainda, nem sabem se quer fazer, ganhando mais do que pessoas que fizeram doutorado. Com isso, a gente não está estimulando você não estudar. Exatamente. Isso precisa ficar muito claro. O que a gente está dizendo numa balança, o conhecimento técnico não está acima de quem você é. Exatamente. Nessa balança, quem você é, na verdade, até mais pesado, né? Isso aqui tá muito mais importante. Então, antigamente era isso. O cara fazia faculdade, se achava pronto, entrava lá e dava tudo errado. Por quê? Porque quem ele não era suficiente. Então, se você que está nos ouvindo hoje, foca muito no seu caráter. Foca em quem você é, na sua habilidade de perdoar, de liberar perdão, sabe? Na sua habilidade de se relacionar, de conversar. Resolver problemas. Porque hoje, assim, você não precisa saber fazer tudo. Você precisa engajar pessoas para trabalharem com você. O modelo de trabalho não é mais aquele modelo individualista, né? Não, agora a gente trabalha em grupo. Tenha valores, né? Crie seus valores. Agora a gente soma, a gente agrega, a gente vai junto. Então, mudou um pouco essa ótica, e se você tentar entrar no mercado com a visão do passado, você vai travar, você não vai avançar. E outra, talvez você nem ache sua função lá mais, porque as funções estão acabando. Então, peraí, esse é um outro assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. Muito bom, mas segura aí. Segura aí. Nós falamos do perfil do contratado, nós falamos da cabeça daquele que vai contratar. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, que é o seguinte. O Renan falou do CEO, gerente, diretor. Vamos pensar nesses caras aí.
todo mundo quer ser promovido na vida, né? Não tem nenhuma pessoa que fala assim, eu não quero crescer. Todo mundo quer crescer. Não, tô de boa no meu cargo. Todo mundo quer crescer. Eu sou um cara satisfeito. Você é um cara satisfeito? Tô feliz. Mas olha que interessante, porque as pessoas querem crescer e elas acham que elas vão crescer por causa do conhecimento técnico. Hoje eu tô do outro lado da cadeira. Quem que eu trago cada vez mais para perto? Quem resolve problemas. Porque o cara que é CEO, diretor, presidente, empresário, Ele tá se achando diretor, demais. Renan tá, hoje tá. Vai sair daqui uma reuniãozinha, os dois. Esse cara que tá aqui em cima, ele tem muito problema para resolver, ele tem Exatamente. problema demais. Então, se ele consegue encontrar na empresa dele pessoas que têm habilidade e facilidade para resolver problema, ele vai pagar o preço que for para ter essas pessoas perto dele. Só que isso não virou a chave ainda da galera. O pessoal acha que é por graduação, por pós, por mestrado, mas nada disso vai adiantar se você não tem essa habilidade emocional de resolver problemas, de ser uma pessoa otimista. Não, a gente vai conseguir, vem cá, vamos olhar dessa forma, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, vamos encerrar essa primeira parte e vamos entrar agora Bloco 2. sobre as profissões, que é o que o Augusto ia falar, né? Dizem, eu acredito muito nisso, que as profissões do futuro ainda nem foram criadas. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que tá numa transição. Eu acho que hoje já tem profissões do futuro que antigamente, por exemplo, nunca existiu. Por exemplo, a Uber não tem um carro e é uma das maiores empresas. Então, são profissões do futuro que, se fosse há 3, 4 anos atrás, todo mundo ia falar assim, cara... Só que as mudanças hoje acontecem muito mais rápido. Então... o smartphone... Um celular antigamente dava 10, sei lá, 5, 6 anos. O que hoje já é futurístico... Hoje 6 meses. Um iPhone 3 anos já não é. Exatamente. Então, eu sei que hoje tem profissões do futuro, que, por exemplo, eu estava dando uma pesquisada hoje, e detetive de dados, direito espacial, são profissões que vão crescer no futuro, mas também, sim, tem as maiores profissões do futuro que ainda ninguém pensou ainda. Uma profissão que não é tão futurista, mas que é a profissão talvez do momento e é futura também, para mim, é a psicologia. Porque eu creio que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes da mente e tá tendo um maior reconhecimento e menos preconceito. Então, eu acho que é uma profissão que tende a crescer muito e se expandir também em áreas. O que você acha? Existe uma evolução hoje em todas as áreas. Algumas vão deixar de existir. Então, quando a gente pesquisa um pouco sobre a questão de profissões do futuro, né? É interessante porque as profissões mais básicas, que não são de funções tão estratégicas, essas cada dia menos vão existir. Essas vão ser as primeiras a serem cortadas. Só que algumas áreas também estratégicas e importantes até, que davam muito dinheiro, também estão sofrendo grandes alterações. Por exemplo, um advogado. Hoje existe um sistema, eu esqueci o nome dele, que esse sistema ele já faz o serviço de 90% do que um advogado faz. Isso é lá nos Estados Unidos. Não, no Brasil já está tendo. Já chegou aqui? Tem eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de marketing, eu tranquei a faculdade, não vou falar disso aqui não. Ele é um modelo. Eu Fez sou um umas modelo 5 da faculdades. Adquirindo conhecimento. Várias faculdades. Mas eu lembro que o professor falava, ele inclusive conhece aqui em Belo Horizonte alguns escritórios que utilizam esse sistema. É um sistema norte-americano que ele resolve ali cerca de 50% a 60% do trabalho de um advogado de escritório. Da parte de escritório, burocracia de escritório, ele resolve quase tudo, assim. Então é um negócio absurdo. Na medicina também, cada vez vemos os robôs atingindo. Sim, é interessante porque tem um desenho, não sei se chama Flintstones, alguma coisa assim, vocês se lembram? Flintstones. Que já mostrava consultas médicas acontecendo via vídeo, né? Tinha um negócio assim. Isso o quê? Há 10, 20 anos atrás, talvez? Já era uma visão do que no futuro a gente ia viver. Exatamente. E que não é diferente do que já está acontecendo hoje, se for ver né? o drone, ele substituiu o piloto de um helicóptero e um cinegrafista. Exatamente. E o cara que faz a manutenção do helicóptero, e o aí hangar vai, que né, guarda o grade. helicóptero. Sim. Então, você vê Ele que é um efeito dominó. Eu, por exemplo, meu avô, ele colhia cana. Ele é um cara que foi afetado... Cana não, café. Ele colhia café em Patrocínio, né, interior de Minas. Ele foi um cara que foi afetado pelas máquinas. Quando entraram as máquinas, as coletadoras, colhedoras, não sei o nome daquela máquina, que colhe o café, ele perdeu o emprego. Ó, pra você ver que interessante. Só que hoje
Hoje a gente já está um nível de avanço tecnológico gigantesco. Então, o que eu acho que é mais importante é ter a flexibilidade, que é uma coisa difícil de ter também. Porque nós, por tendência, não somos tão flexíveis. A gente geralmente tem um mindset mais fechado, mais fixo, e temos dificuldade de se reinventar nas dificuldades. Por exemplo, tivemos a pandemia. Quantas pessoas não foram mandadas embora? Quantas pessoas adoeceram porque tiveram dificuldade de se adaptar? Então, eu acho que é importante fazer uma leitura. Quais as profissões do futuro, principalmente para quem está começando, mas para quem já está aí há uns anos, tem que ter a flexibilidade. Né? Porque hoje o mundo mudou. E o futuro vem atropelando, né? Não dá tempo de você pensar. Essa pandemia, ela acelerou futuros, né? Ela acelerou processos que já estavam em andamento e já trouxe isso para nossa realidade. Então, muita coisa que era assim, vai acontecer daqui 20 anos, já está acontecendo hoje. Essa evolução da internet mesmo. Coisa de 4 anos atrás, a gente chegava para alguns empresários, eu chegava para vender algum serviço de internet, de produção, de vídeo, de fotos para rede social. A minha esposa trabalha como analista de rede social, então ela chegava para vender alguma coisa. Para os caras parecia um bicho de 7 cabeças, parecia que era uma novidade. O cara que tinha uma empresa, faturava milhões por ano, fala assim, como assim? Não sei o que é isso, não sei lidar com isso. Agora, quem não se virou para lidar, se lascou, né? Ficou para trás. E hoje a gente, por exemplo, tem a internet das coisas, né? Antigamente ninguém pensava nisso, mas hoje existe a internet nos objetos materiais. Exatamente. Então você tem a internet dentro do ar-condicionado, nos interruptores, você tem a internet na cortina, você tem a internet na casa inteira. Então a gente precisa pensar nesse novo modelo onde as pessoas vão ficar cada vez mais em casa, nesse novo modelo onde elas vão ter essa procura por mais conforto, por mais praticidade, né? Como é que a gente se adapta? Então, por exemplo, esse robô, esse consultor jurídico está substituindo advogados, né? Como é que eles se reinventam dentro da própria profissão? Não é que eles vão deixar de ser advogados, mas é como que eles se adaptam nisso. Antigamente, os psicólogos não faziam consultas online. Por quê? Porque quem está falando, às vezes não tem uma estrutura dentro de casa para falar o que quer sem ser ouvido. Então, como é que eles se adaptam a isso? A questão da consulta médica hoje avançou muito, porque pelo celular você consegue medir batimento cardíaco, consegue medir pulsação, e o cara que está do outro lado da tela, ele pode ter esse resultado em tempo real lá pela tecnologia. Então, como é que a questão da medicina vai avançar nesse sentido? Quantos professores estão crescendo, né? E quantos vão perder o emprego também? Sim. Porque dentro da pedagogia você tem muito professor de mais idade e que nessa pandemia não quis se adaptar, ou não quis correr atrás, ou não conseguiu. Boa, Renan. Não conseguiu. Então, muitos vão ficar para trás. É dificílimo, por exemplo, eu estava estudando assim que estourou a pandemia e ter aula com um professor com um pouco mais de idade, tinha um pouco mais de dificuldade com a questão da tecnologia, ver ele tentando se adaptar, dava até assim, poxa, cara, vou até esforçar aqui para prestar atenção, porque é difícil para a pessoa. Imagina aí, a pessoa tem 30, 40 anos como professor, né? Então, realmente é uma adaptação muito difícil, mas vai acontecer. Porque quem nasceu no mundo tecnológico tem uma facilidade. Agora, quem viu tudo acontecendo veio muito rápido. Então, foi difícil de acompanhar. É por isso que a gente até falou lá, antigamente o mundo mudava de 40 em 40 anos. Era a estatística que eles tinham. Hoje a mudança acontece de 5 em 5, daqui a pouco de 2 em 2 e daqui a pouco de 1 em 1. Então, antigamente você ficava com o Sony Ericsson lá 5 anos. Né? Hoje, de 1 em 1 ano, lança uma nova versão e você tá trocando. Eu lembro quando eu era criança e nosso pai conseguiu comprar um carro de, 20 anos, a gente ficou felizão, porque, caramba, um carro com rádio, com vidro elétrico. Hoje em dia, um carro de 2015, a gente em 2021 já não é um carro mais tão novo. Não. Então, tudo é descartável, né? A sociedade líquida, tudo a gente tem que trocar muito rápido. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Como é que eu, por exemplo, enquanto pai, formo meus filhos para esse mundo, né? Qual que é a mentalidade que eu preciso gerar na vida deles? Uma coisa que eu já tenho tentado, assim, de alguma maneira, eles são muito novos, mas cultivar neles, é a mente empreendedora, né? É essa habilidade de poder criar soluções. Sim. Então, eu acredito que uma das profissões do futuro tem muito a ver com solução, independente da minha área. Independente se eu sou TI, médico, advogado, professor,
eu tenho que pegar aquilo que eu faço e pensar assim, como é que eu resolvo um problema de hoje? Exatamente. Né? Porque antigamente você tinha um certo tipo de problema, hoje você tem outros. Então, enquanto pastor, como é que eu resolvo os problemas de hoje, da nossa sociedade? Enquanto filmmaker, cara, olha que legal. Hoje em dia os caras filmam, editam e entregam enquanto tá rolando um casamento. Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo. É uma mudança de realidade, que Sim. antigamente as cartas vinham pelo correio, demorava 20, 30 dias. Uhum. O cara para andar 30 quilômetros de cavalo demorava horas. O cara era acostumado a esperar. Uhum. Hoje, na geração fast food, que a gente não tem paciência para esperar nada, você falar que você vai me entregar o vídeo do casamento em 10, 20 dias é um absurdo. Essa é a mentalidade da galera. Eu entregava em 90. Olha isso! Misericórdia. 90 dias úteis quando eu fazia casamento. Era assim. Misericórdia, 90 dias cara. úteis, coisa de 2 Mas anos você vê atrás. como mudou a mentalidade? Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui no acampamento que as fotos e os vídeos do acampamento, eles passavam a noite no telão. Ficava, como é que eles conseguiram assim? tão rápido? Hoje é em minutos, né? Um exemplo interessante aqui. Eu conheci uma empresa de advocacia. Era um escritório de direito. Engasguei aqui. Isso aí. Ficou muito bom isso. Ai, mas corta, faz um gif. Como eu estava dizendo, eu conheci um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia não, na verdade eram amigas que eram advogadas e elas decidiram pensar numa solução diferente. Elas viram como saturou a questão do direito, muitos escritórios e muita gente fazendo a mesma coisa. O que elas fizeram? Vamos criar uma solução dentro da internet. Aí criaram uma empresa onde elas solucionavam alguns tipos de problemas que um advogado soluciona. Estou falando de jeito porque eu não tenho a mínima ideia do que elas faziam. Mas eram assim, era pela internet e através de aplicativos. Então elas conseguiam resolver problemas do Brasil inteiro, estando aqui em Belo Horizonte. E assim, 10 pessoas dentro de uma sala pequena. Hoje se dá bem quem consegue inovar, né? Criar problema que ainda não foi resolvido. Criar solução. Criar solução. Criar problema. Não cria mais problema. Por isso que você cria muito problema, né? Criar solução. Ele tá fora do foco, ele tá focado nos problemas. Na falar. solução, Agora eu entendi tudo. Deixa eu retomar. Se dá bem hoje quem resolve problemas que ninguém conseguiu resolver ainda. Assim, se a gente pudesse resumir o futuro, vai ter sucesso no futuro quem pensa em soluções. Isso. Quem pensa em soluções em todas as Quer ver uma áreas. solução simples, mas que eu achei incrível ouvir no podcast também? Um cara tava criando uma startup de borracharia. Olha só. Porque ele falou que toda borracharia que ele ia, ao olhar pra ele ver um cara mais bem vestido, os borracheiros colocavam um preço mais alto. Sim. Mulheres colocavam um preço mais alto, não sabia falar o que era certinho. Então ele criou uma borracharia onde já tem tudo tabelado o preço, os borracheiros trabalham limpo, faz todo o serviço. Então é algo simples, mas que ele viu um problema e ele resolveu. A própria Uber é uma baita de uma solução. Sim, a Airbnb. A Uber é tão interessante, o modelo da Uber, que ela virou um conceito. Que fala de uberização do sistema. Então usa o termo Uber para dar nome a outros projetos parecidos, né? De tão revolucionário que foi, né? Então iFood. percebe, você precisa olhar para a sociedade, independente do ano, da década, da geração, Da profissão da também. profissão, e falar assim, como é que eu resolvo problemas? Quais são os problemas da minha geração? No mundo de tecnologias, no mundo da internet das coisas, quem que vai consertar isso? Como é que vão resolver? Quando tudo der pau, quando a internet cair, quem é que vai resolver isso? Então é começar a pensar em soluções práticas. Resolver e simplificar, né? Então, por exemplo, nosso pai é taxista, mas eu não tenho nenhuma lembrança da minha infância de pegando táxi porque era um valor muito alto. Lembro também que pedir comida em casa era aniversário, olha lá, porque era muito caro. Sim. Tinha que ligar na pizzaria, pagar a pizzaria, pagar o motoqueiro que levava. Não, a ligação já era cara. né? A ligação já era cara. Hoje tem dia que eu peço lanche com minha esposa com R$2. As promoções do iFood e tudo mais. Então, o resolver e o simplificar. Sim. Pegaram aquilo que era difícil e simplificou. Todo mundo pode fazer hoje. Agora eu penso o seguinte, antes disso, para chegar no ponto de ser um solucionador, a gente tem que vencer um bloqueio que tendencialmente ou culturalmente nós brasileiros temos. A gente é um pouco
acomodado, não sei se é acomodado, mas a gente busca por coisas mais fixas. A gente busca por estabilidade. A gente tem essa tendência. Eu acho que é uma questão até histórica, que a gente foi criado para tentar um concurso público, porque, por causa da estabilidade. Investir na poupança. Ou investir em poupança, que é uma coisa estável. A gente não foi criado muito para correr riscos, né? A gente vê um pouco da cultura norte-americana, que os meninos, desde pequenininhos, já vão para a porta vender limonada. Por quê? Tá já aguçando a questão do empreender, de correr atrás, de solucionar problemas. Nós, quanto brasileiros, a gente tem um pouco ainda essa tendência de buscar uma estabilidade. Só que as estabilidades não existem. Hoje, até o concurso público não tem essa estabilidade toda mais. Até na polícia, no meio militar, já está se pesquisando e planejando possibilidades de não ter tanta estabilidade assim mais. É porque essa estabilidade é o nosso É uma inimigo, trava. né? Eu acho É que uma uma zona de trava, conforto, né? E que gera mais malefício do que benefício. Exatamente. Igual você falou, nem é tão estável, porque eu vi funcionários públicos ficando aí meses sem salário. Exatamente. Minas Gerais é um estado que quase quebrou. Então, eu vi policial militar, que é uma das carreiras mais estáveis que existe no Brasil hoje, tendo o salário parcelado de 3 vezes no mês. Um salário, né? Um salário ele recebia dividido, picado de 3 vezes. Então, essa estabilidade, ela é um pouco utópica. Então, a gente precisa sair um pouco disso e ir para um lado mais de resolver Correr os problemas, risco, né? correr Se risco arriscar e ir mais para cima. Um exemplo, Microsoft. Eu estava lendo um artigo esses dias. Quando é esses dias, deve ser uns 2, 3 anos. O novo presidente lá, o CEO da Microsoft, ele estava lendo um livro e lendo aquele livro que chama Mindset. É um livro de uma psicóloga. E ela fala de pessoas que têm um mindset fixo e um mindset de crescimento. Resumindo, é assim, ó, quem tem um mindset fixo é aquele cara que quando enfrenta um problema, vê uma dificuldade, ele tem uma extrema dificuldade de ser resiliente ou de conseguir ser flexível diante daquela situação. Geralmente ele entra em crise porque ele não consegue contornar a situação, ser flexível, se dobrar e se desdobrar, né? O de crescimento não, ele tem mais flexibilidade, mais resiliência. E aí a Microsoft passava por um problema, entre aspas, porque eles estavam perdendo poder de mercado, estavam enfraquecendo mercadologicamente, porque a Apple estava bombando e outras empresas bombando de tecnologia. Mas qual que era o problema da Microsoft? Eles focaram durante muitos e muitos anos em o quê? Pacote Office e Windows. Uma coisa só. Esse era o foco deles, pacote Office e Windows. Então eles pensavam assim, ó, o que podemos fazer para o Windows 2010 bombar? Eles não pensavam em outras possibilidades. Enquanto isso, outras pessoas pensando em outras soluções, Por exemplo, em outras a soluções. Apple, ela pensou em como simplificar a vida das pessoas. Exatamente, que é uma outra questão. Eles não estavam pensando tanto no programa em si, no software, né? Estavam pensando mais na experiência. Por isso que receber um produto da Apple é um negócio assim, fantástico. Já vi muito vídeo de tutorial, nunca recebi. Né? Vou chegar lá um dia. Mas aí eu não lembro o nome do CEO lá, e ele estava lendo esse livro, do Mindset, e ele chegou a essa solução, de que eles precisavam pensar uma nova solução. E hoje é legal, porque eles contam nesse artigo que tem até um sistema dentro da própria Uber, que é uma detecção de face que o motorista tem que fazer às vezes. Esse sistema, esse robozinho, isso que faz aquela leitura facial, é da Microsoft. Entendi. Por quê? Eles começaram a virar a chave. Porque a Microsoft nasceu com esse DNA. Os caras pensaram, como é que a gente vai resolver um problema? Porque computador ocupava uma sala inteira, não era uma coisa para as famílias. Então a gente vai tentar trazer essa tecnologia para dentro das casas. E isso fez com que ela explodisse. Depois ela se acomodou no que ela fazia e perdeu o time da mudança. Hoje parece que eles estão crescendo mudando, muito, né? crescendo muito. Porque eles estão investindo em inteligência artificial. Então eles não estão focados tanto, ainda existe, lógico, mas o foco deles não é 100% em pacote Office né? e Windows. Que hoje nem se tem computador em casa mais. Pouquíssimas pessoas têm computador em casa. Hoje é tudo no celular, né? Então eles começaram a pensar em inteligência artificial e estão crescendo de novo. E tudo é questão de mindset, de questão de mentalidade. Eu não gosto nem de usar muito a palavra mindset, porque com esse tanto de coach, essas coisas, ficou um pouco cômico até usar a palavra. Bom, né? Inclusive, mas é mentalidade, no nosso né? canal lá tem uma série na PIBBH, Mindset. Dá uma Eu olhada tava falando lá. mal, mas tem uma coisa boa. Dá uma olhada, porque é bem legal. Essa série é muito boa. Muito boa mesmo. É um dos primeiros vídeos do canal no YouTube. Então vai lá pra baixo, lá da playlist. E assim, olha como que a Bíblia é fantástica, porque tudo isso que o Augusto está falando é um princípio bíblico, né? Porque você tem lá a parábola dos talentos,
Que o senhor viaja, distribui talentos e quando ele volta, ele vai prestar conta. E ali você tem tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a outra qual de foi? Crescimento. De crescimento. Seria uma pessoa Então, mais flexível, né? Você tem aquele que pegou o talento e enterrou porque ele falou assim, cara, eu vou perder isso daqui, eu não posso confiar em mim mesmo, eu vou acabar perdendo isso, então eu vou enterrar para manter isso em segurança. E você tem aquele que falou assim, não, eu vou multiplicar isso daqui, eu consigo multiplicar isso daqui, eu vou correr atrás, eu vou correr o risco e eu vou multiplicar. E quando o senhor volta, quem que mais agrada a ele? Não foi o que manteve as coisas em segurança de maneira estável, mas foi quem correu o risco para multiplicar. E isso nos faz justamente entender esse princípio, né? Essa mentalidade de conformismo, de estabilidade, de segurança é o nosso maior inimigo porque nos impede de crescer. Então esse princípio é muito importante para a gente, porque esse conformismo, essa estabilidade, tudo isso pode parecer o nosso amigo, mas é o nosso inimigo. Então, se você for olhar a relação dos ricos no Brasil, 90% é empreendedor, 90% é empresário, pessoas que se arriscam. Então, nós precisamos, enquanto brasileiros, nos arriscarmos mais. Não estou dizendo para você chutar tudo e colocar tudo a perder, não é risco isso. calculado. É um risco calculado, é só para você sair do comodismo, do conformismo, pensar no amanhã, tentar propor uma solução. Às vezes, você já tem uma solução no seu coração e você tem medo de colocar aquilo em prática. Mas só de você colocar aquilo em prática, isso talvez possa mudar a sua vida. Então, para fechar assim sobre profissões do futuro, vamos tentar destacar aqui 3 coisas assim que resumem o que a gente conversou nesses 30 minutos aqui. O que vocês acham? Foco em crescer como pessoa, valores, Boa. Volta. Foco em crescer como pessoa, valores, princípios, serviço, resolvedor de problema. Gestão emocional, equilíbrio emocional, né? Então, primeira coisa, cresça enquanto indivíduo, cresça enquanto pessoa. Segunda coisa... Eu falaria essa questão da flexibilidade, pensando em quem não está em fase de formação. Em principalmente quem já é formado, alguém que já tem anos de mercado de trabalho. Eu acho que todo mundo tem que pensar na flexibilidade, em ter essa mente mais aberta, mas principalmente quem já está na ativa há muito tempo. Vamos traduzir isso em reinventar. Reinventar. Esteja aberto a se reinventar. Pode ser. Né? Terceira coisa. Você fala. Eu falo. Crie uma solução. Pense numa solução para o mundo. Porque as pessoas, elas não querem comprar um produto. No final das contas, elas compram solução. Por que, por exemplo, o cara hoje compra um iPad Pro? Não é por causa do produto em si, mas por causa da solução. É algo pequeno que agora ele não precisa carregar notebook, computador, bolsa pesada, e ele usa aquilo numa apresentação, mas usa aquilo para escrever. Ele comprou uma solução. Então, as pessoas não compram um produto, elas compram solução. Então, pense sempre em solucionar problemas. Posso pôr mais um para fechar com chave de ouro? Depende, vai fechar com chave de ouro? Vai. 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 Vibra os tambores. Tenha um bom network. Faça amigos, conecte pessoas. Brincadeira. Brincadeira. Não, essa é boa. Eu desisto. Não, brincadeira. Essa é boa, só que aí eu só vou fazer uma pequena observação. Trabalhar melhor o conceito de network. Porque hoje o mundo pensa em network, isso. O mundo pensa em network como útil, né? Transformando pessoas em coisas. Então, tipo assim, eu me relaciono pra ter. Não, isso não. O Augusto é um degrau pra chegar no Juan, Isso, né? Isso não. Pensa no seguinte, networking no sentido de família, de relacionamento. E não em como eu vou tirar proveito, mas em como eu vou agregar valor. Isso. Porque quando você agrega valor, as pessoas podem até não lembrar o seu nome, mas nunca vão esquecer o valor que se agregou na vida delas. Então, só fazendo essa observação, porque essa palavra aí fora ela é muito banalizada. Né? Então, anota aí essas 4 coisas que a gente disse, coloque em prática e eu tenho certeza que você vai ter uma vida maravilhosa pela frente. É isso aí. Vamos despedir? Vamos encerrar? Lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Toda segunda-feira, que horas? 8 horas no Spotify. E toda quarta-feira no YouTube da PIBBH. Spotify Catedral Cast e YouTube PIBBH. Segue a gente lá, acompanha, curte. Como que fala? Curta, compartilha, comenta. Faça isso aí tudo aí. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até semana. Valeu!